Então, esses daqui são resultados reais de um atleta que a gente atendeu. Ele obteve 761 pontos na avaliação cognitiva de 0 a 1000. A gente tem ali um teto, né? É muito difícil alguém chegar próximo de 1000 nessa avaliação. Seria alguém com todas as capacidades cognitivas aí funcionando de maneira perfeita. A gente tem aí um recorde aí próximo de 930 pontos na avaliação. Ninguém superou essa marca ainda. Mas a gente traz aqui, dentro do nosso banco de dados, a gente vai percebendo que atletas normalmente têm um score aí, atletas de alto rendimento, scores acima de 700 pontos nessa avaliação, tá? Isso pensando já no nível profissional. Informação, a gente tem resultados que vão mostrando o desenvolvimento ali do indivíduo, mas no alto rendimento profissional, normalmente aí os atletas alcançam 700 pontos para cima nessa avaliação. Então, olhando aqui esse perfil, né, o gráfico radar desse atleta, a gente pode ver que ele tem um nível de atenção altíssimo aqui, 96 pontos de 100, é um nível de atenção muito alto. Ele já é a perninha mais alta dele aqui no radar. Isso traz pra gente uma interpretação muito interessante, né? Considerando que ele é um jogador de futebol, ele consegue manter a sua concentração, tem um potencial de manutenção da concentração ao longo do jogo todo, né? Então, de fato, é muito difícil o atleta ter 100% da atenção o tempo todo. Ele vai ter distrações, né? Mesmo esse atleta aqui, ele vai poder ter distrações ao longo do tempo. Mas aqui mostra um potencial dele conseguir se concentrar e conseguir ter uma reserva cognitiva, né? Uma estamina cognitiva para sustentar todo o jogo, maior parte do jogo aí com tranquilidade em termos de concentração. E uma interpretação legal é que quando a gente pode considerar diferentes estilos de jogos, né? Às vezes pode ter jogo que ele vai ser menos exigido, ou jogos mais fáceis, mais mornos, que não tem tanta ação assim para ele. Mesmo assim, ele consegue sustentar a sua atenção. E nos jogos mais pegados, que ele está sendo exigido todo o tempo, ele tem a reserva para não fadigar cognitivamente, porque o nível de atenção sustentado dele é alto. Então, nesses dois casos, um jogo extremamente morno, que ele está sendo pouco exigido, ele vai ter um potencial de sustentar bem a sua atenção. E o jogo que vai exigir demais, pensar demais, jogo difícil, longo, carregado, com diversas demandas, ele vai ter uma estamina, uma reserva cognitiva para se manter concentrado e não cair numa fadiga mental, porque o nível de atenção dele é altíssimo aqui nesse caso. A qualidade de reação é a segunda habilidade aí que teve maior pontuação. Se a gente pegar aqui, né, nesse velocímetro, a gente vê o tempo de reação simples dele aqui, ó. Então a gente tem do lento ao rápido, né? Aqui tem a graduação vermelha e verde, né? Quanto mais próximo do verdinho, mais forte aqui, mais rápido é. Então, quando a gente está falando de tempo, quanto menor o tempo, melhor, mais rápido é o indivíduo. E aqui a gente está olhando uma pessoa que tem aqui um score que está dentro dessa faixa de transição aí do amarelo, do alaranjado meio amarelo para o verde. É um tempo de resposta bom, não é um tempo super rápido. Se estivesse próximo de 200 milissegundos seria o melhor tempo, mas mostra que ele tem consistência, porque com essa velocidade que não é tão alta assim, ele tem 80 pontos, é sinal que ele tem uma regularidade, uma constância nessa performance, o que é extremamente desejável. Então, em situações mais simples, mais pré-estabelecidas, mais pré-programadas, jogadas ensaiadas, jogadas muito mais já executadas dentro de uma rotina, algumas coisas que têm padrões que são identificados dentro do jogo e que ele precisa responder com assertividade e velocidade nessas situações, ele tem um potencial bom para fazer isso, porque ele tem uma boa qualidade de reação aí. Os resultados de qualidade de decisão e controle de impulsividade, ele tem um score médio, que é esse score aí que está amarelinho nessa moldura aí que envolve o número. Ele não tem performance ruim nessas dois indicadores, mas são os dois pontos que ele precisa melhor trabalhar. Falando da tomada de decisão dele, a gente vê aqui que ele tem de tempo de decisão, que é o tempo que ele acrescenta para além da reação quando está tomando decisões, ele teve 89 milissegundos, que é um tempo de decisão bastante rápido. Ele acrescenta pouco à sua reação quando ele está decidindo, mas essa performance dele inconstante aqui na tomada de decisão, para ele ter 59 pontos, está numa faixa média, envolve a inconstância e falta de regularidade nessa performance e também elementos de impulsividade que também contribuíram para que ele tenha uma tomada de decisão menor aqui, um score menor, que é o ponto também que ele precisaria mais impactar e desenvolver, que é o controle de impulsividade e essa tomada de decisão. Então, nas situações mais aleatórias, mais imprevisíveis, ele mostrou algumas falhas, tendo mais irregularidade da sua performance do que nas situações mais simples e controladas, como a gente observa no score de reação. E a gente tem aqui um perfil de alto desempenho, um perfil
perfil muito interessante para se trabalhar. Não temos aqui uma âncora cognitiva, a gente não pode falar que esse indivíduo, esse atleta, ele tem uma limitação de performance por questão cognitiva, é mais um aprimoramento dessas questões de tomada de decisão e controle que podem favorecer o seu desempenho cognitivo e, consequentemente, seu desempenho dentro do esporte. Pensando que ele é um indivíduo de 35 anos, né? A gente já está olhando um indivíduo que está dentro do seu auge cognitivo ali, né? Já está com o sistema nervoso todo amadurecido, já tem condições de ter mais plasticidade cerebral ali nas suas atividades, mas a gente consegue ainda assim trabalhar esses aspectos aqui. Então, trabalhar a tomada de decisão, associação, sobrecarga cognitiva, exercícios integrados dentro do Move, que são aqueles exercícios que combinam estimulação visual com movimentos, seriam indicados para esse indivíduo aqui, para ele equilibrar e melhorar esses indicadores, podendo ter uma performance cognitiva e também esportiva ainda melhor. Pensando aqui nesse outro indivíduo aqui, eu peguei os extremos, né, da atenção. Esse outro indivíduo aqui tem uma atenção baixa. Então esse indivíduo aqui ele vai ter dificuldades de se concentrar ao longo do tempo. Ele pode se conectar com a atividade se ele está sendo muito exigido. Então ele pode se mostrar engajado e atento, responsivo na tarefa se ele tiver muito exigido. Mas se ele for pouco exigido, ele vai ter um potencial de distração maior. Então, se a gente vai pegar aqui, esse atleta aqui é um atleta de vôlei. O que é interessante? Esse atleta aqui, quando ele entra em situações, né, ele é um central. Quando ele vai, né, quando ele roda com o líbero ali e saca, errou o saque e ele vai para o banco, aí eu tenho uma armadilha para esse indivíduo nesse caso aqui. Ele pode ter facilmente uma distração muito grande. Eu preciso deixá-lo conectado com a atividade ali para que ele não perca o foco e quando ele retorne à quadra, ele retorne com um nível de atenção mais alto, porque ele tem um potencial de distração muito grande. A atenção sustentada dele é baixa. E se esse indivíduo estiver jogando muito, rodando muito, bastante participativo no jogo, pode ser que ele tenha alguma percepção de um pouco de fadiga mental por conta desse nível de atenção baixa. Então, pensando na atenção como uma estamina, uma reserva cognitiva também. Outro elemento aqui, né, é que esse indivíduo tenha com a tomada de decisão aqui foi bastante ruim, né? Também está dentro de uma faixinha vermelha aqui, né, de performance. É um feedback que mostra que ele está abaixo de uma média. E aqui a gente vai observar que ele tem um tempo de tomada de decisão, se a gente somar a reação com a decisão, que dá o somatório aí do tempo total de resposta em tomada de decisão, ele tem uma resposta mais lenta, né? Então isso faz com que ele tenha perda de performance nesse indicador, mas também mesmo tendo uma lentidão nessa resposta, né, mesmo ele apresentando respostas mais lentas, o nível de controle dele não é muito alto. Ou seja, ele não tem respostas tão rápidas assim e mesmo assim ele não consegue inibir algumas situações. Ou seja, isso pode representar para a gente um limitador de performance. Então, quando eu estou diante de um atleta que é muito lento para responder, eu espero que ele pelo menos seja mais controlado. Mas o nível de controle dele aqui foi médio. Então, a gente precisa trabalhar aqui a sua velocidade e regularidade das tomadas de decisão, pelo menos mantendo esse nível de impulsividade, o que vai trazer para ele benefícios em termos de potencial de tomada de decisão e melhora desse score e da transferência disso para a quadra. Então aqui a gente tem algumas relações desses elementos que são avaliados, são bastante interessantes. Eu posso esperar alguém muito rápido, um certo nível de impulsividade ou menos controle de impulsividade. E dependendo da modalidade, isso pode até ter aspectos mais funcionais. Mas eu posso ter indivíduos que, independente da modalidade que ele pratica, se ele for lento e impulsivo, eu estou diante de um limitador de performance que eu preciso trabalhar de maneira urgente. Porque esse indivíduo vai responder lentamente e quando o ambiente mudar, ele não vai conseguir inibir mesmo com essa resposta lenta e vai cometer erros. Então, a gente tem limitador de performance aí mais claro. E aí na qualidade de reação, olha só que interessante. Até nas situações mais simples, mais previsíveis, ele não teve um bom rendimento assim. 64 ao nível médio, 281 milissegundos já para atleta é uma resposta lenta de reação. Então quando a gente está falando de atleta aí, a gente quer estar falando de 250 milissegundos para baixo. Passou disso, a gente já pode considerar uma resposta mais lenta. Então esse indivíduo aqui precisa trabalhar sua velocidade de reação e de decisão, e a velocidade de decisão acompanhado com uma maior assertividade e constância para que ele tenha também necessidade de controle e possa favorecer todo esse mecanismo. Mas esse é o alvo principal desse indivíduo para começo de conversa, para início do trabalho? Não.
foco inicial desse indivíduo é a atenção. Ele ganhando atenção, ele vai também conseguir ter mais condições de fazer esses progressos e ter esses benefícios que eu tenho falado também aqui a respeito da decisão e das velocidades. Então, para esse indivíduo aqui, a gente começaria com um protocolo de atenção para elevar a capacidade dele de sustentar a sua atenção, de dividir tarefa, de ter elementos de escaneamento visual, de conseguir ter uma memória de trabalho que vai ajudar ele a manipular informações do ambiente para suas tomadas de decisão, enfim, trabalhar a base da atenção e depois a gente ir progredindo para as velocidades aqui, para que a performance desse indivíduo cresça e expanda de maneira equilibrada. Então aqui são algumas informações para que você entenda um pouco mais de possíveis interpretações das nossas avaliações cognitivas, e se você quiser ter mais repertório para olhar esses dados e poder entender com mais profundidade esses elementos e também trazer isso de forma mais didática para o treinador, para o atleta, para os familiares, enfim, poder dar uma devolutiva mais quente ainda desses dados. A gente tem um curso do método MOVE para psicologia do esporte, para que você possa entender um pouco mais a fundo todos esses paradigmas aqui e poder proporcionar todas as informações e também esse plano de trabalho para elevação da performance cognitiva do seu cliente, atleta, e poder favorecer o seu desenvolvimento e também sua performance esportiva. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse e venha junto com a gente fazer parte da revolução cognitiva do esporte.